Sabe a mitologia grega? Aqueles deuses, semideuses, feras, monstros? Então, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada. Gosto muito de cada partezinha dela. Gente, eu sou a Rafaela Mesquita, apresentadora deste canal, e seja muito bem-vindo, meu caro curioso. Você está assistindo Curiosidade em Dia e hoje vamos ver um pouquinho da mitologia grega, principais deuses e algumas lendas. Já que vamos falar da mitologia grega, nada mais justo do que contextualizar a época, o lugar e o povo que tinha ela como religião. A Grécia Antiga esteve situada no período da história denominado de Antiguidade. Ela se estendeu de 2000 a.C. até 136 a.C., quando se tornou área protegida do Império Romano. Quando nós falamos em Grécia Antiga, não nos referimos a um país com todas as suas partes juntas. Na verdade, já no período arcaico, a Grécia era dividida em várias partes, chamadas de cidades-estados, que eram unidades independentes do todo com um governo próprio. Essas cidades-estados só compartilhavam entre si algumas características, como a língua e alguns costumes e leis, e abrangiam grande parte da bacia do Mediterrâneo, tendo entre elas um grande intercâmbio de culturas, pessoas e mercadorias. Três das principais foram Atenas, Esparta e Tebas. Um pouquinho antes, você deve ter percebido que mencionei o período arcaico, né? Esse foi um dos 5 períodos em que dividimos a história da Grécia da Antiguidade, desde a migração dos aqueus para a região e a formação de reinos com outros povos no período pré-homérico até o período helenístico, onde aconteceu a dominação da Macedônia na região. Tá, Rafa, agora eu entendi um pouco da civilização, mas e os deuses e criaturas que você falou? E é aí que entra a mitologia. A mitologia grega surge lá atrás com o início da formação desse povo e vai se desenvolvendo com o passar dos anos. Ela vem como forma de tentar explicar os fenômenos da natureza, dúvidas metafísicas, o pós-morte, o surgimento do universo, e vem até com a finalidade de passar conceitos morais. O culto aos deuses influenciou na arte, na arquitetura e no cotidiano das pessoas, além de ter proporcionado a criação das Olimpíadas como uma espécie de atividade dedicada a Zeus. E mais, até mesmo permitiu lançar bases para a filosofia, por ser totalmente isenta de dogmas religiosos, possibilitando a livre abstração diferente de outras religiões. Nós, normalmente, entendemos a mitologia grega sendo composta daqueles 12 principais deuses, dentre eles Zeus, o mais conhecido, Atenas, Hades, Poseidon, Apolo, Dionísio e Hera, mas na verdade eles fazem parte apenas de uma das gerações divinas, a conhecida terceira geração, a dos deuses olímpicos. Ao total, seriam cerca de 3 gerações, e uma quarta composta pelos híbridos. Bom, vamos por partes, seguindo uma linha cronológica. Primeira geração. No início de tudo, havia o caos, o primeiro dos deuses que não tem uma forma muito definida, mas pode ser reconhecido como a soma dos elementos desorganizados. Algo mais filosófico seria dizer que o caos era tudo e ao mesmo tempo nada. Dele surgiram Gaia, que é a divinização do planeta Terra, Tártaro, que seria algo como o abismo mais profundo da Terra, Eros, o deus do amor, do desejo, e Nix e Erbo, nessa ordem, a noite e as trevas, que darão origem ao Éter, deus da luz, e Hemera, deusa do dia. Desses deuses elementares, se assim podemos nos referir, vieram muitos outros seres, como por exemplo de Gaia surgiram Urano e Ponto, seus filhos e futuramente amantes, que geraram inúmeros outros seres, porém vamos focar em Urano. Segunda geração. Reconhecido como céu, Urano, juntamente com Gaia, sendo guiado pelo desejo, que era Eros, dão origem a 12 titãs. Todos ficavam aprisionados dentro do útero da deusa mãe, sem conseguirem sair, porque Urano não desgrudava dela. Incomodada com isso, a deusa instiga que um dos seus filhos, o mais novo, Cronos, a cortar fora o órgão genital do pai, enquanto esse estivesse grudado na mãe, para que assim ele se afastasse e permitisse os nascimentos.
Basicamente, é a história que explica a separação do céu e da terra, acontecimento que viria a permitir o desenvolvimento da vida terrestre. Ainda dentro da barriga, Cronos corajosamente consegue resgatar Urano, fazendo com que a sua genitália caísse no oceano, provocando o nascimento de Afrodite, o que explica o fato dela ser a deusa da fertilidade. Nesse ponto em diante, o titã Cronos, cujo nome deriva de uma palavra grega que significa tempo, portanto, ele seria a personificação do tempo, se tornaria o líder dos outros titãs, agora reinando tudo por ter tirado o pai da soberania. Aliás, isso insinua uma mudança metafórica. A partir daquele momento, tudo passava a ser regido pelo tempo. Tudo era efêmero, nada mais durava, apenas os próprios seres imortais. Terceira geração. O terrível Titã logo se une com sua irmã titanide Reia, que passa a gerar filhos. Ao todo, são 6. Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Hestia e Deméter. O objetivo terrível não foi à toa, com receio de uma profecia que dizia que ele teria o seu poder usurpado por um de seus filhos, assim como ele fez com seu pai Urano, que engolia todos os seus descendentes, sem misericórdia. Apenas um escapou, o mais jovem deles, Zeus, pois Reia conseguiu enganar o devorador com uma pedra no lugar da prole. E graças a isso, mais tarde, quando Zeus amadureceu e se tornou poderoso, voltou e libertou os irmãos, que por incrível que pareça não morreram mesmo depois de um tempo, por serem imortais. Todos se juntaram contra a tirania do pai, dando início à famosa guerra contra os titãs, a qual perdurou por anos, e finalmente ao final dela, os deuses saíram vitoriosos e se alojaram no Monte Olímpio, para além das nuvens. A era do Olimpo estava imposta. Uma coisa interessante é que os deuses olímpicos têm, além de uma forma humana, características psicológicas semelhantes à dos humanos, ou seja, eles não são perfeitos. O que difere dos deuses das principais religiões abraânicas, monoteístas mais difundidas no mundo. Entre eles rolava muita disputa de poder, egoísmo, traição, principalmente da parte de Zeus, que é conhecido como pula-cerca divino. Agora vamos falar das lendas. Eu já contei quase que grande parte da genealogia dos principais deuses e apresentei alguns mitos, mas não posso ficar sem falar de outros que eu mais gosto. Então vamos falar do mito de Prometeu. Prometeu foi um dos únicos titãs da segunda geração que não foi jogado ao Tártaro como punição de Zeus depois de ganhar a batalha e assumir o trono dos deuses. Foi quem criou a humanidade, esculpiu os homens na argila. Mesmo sendo bem diferente deles, ele era muito próximo deles e percebeu que algo estava faltando. Os humanos, mesmo com vida, pareciam corpos vazios e ignorantes. Como dizia o escritor Ésquilo, tinham olhos para ver, mas não tiravam proveito do que viam. Tinham ouvidos, mas não compreendiam os sons. Como vultos em um sonho ao longo dos dias, andavam sem propósito em total confusão. Levando isso em consideração, o Titã ensinou tudo o que podia a eles, as mais diversas áreas do conhecimento. E Zeus, claro, observando isso sem gostar nem um pouco, percebeu que faltava um pouco para a criação de Prometeu dominar a terra. Um simples detalhe, o fogo do Olimpo. Por isso, proibiu que ninguém desse um desse para eles. Porém, o escultor da humanidade gostava muito de sua criação e queria que eles ficassem cada vez melhores. Então, resolveu desobedecer a ordem dos deuses e roubou o fogo do Olímpio e deu aos homens, que agora tinham a razão, não eram mais ignorantes. Tinham capacidade de pensar além e, vendo isso com uma profunda cólera, Zeus manda a caixa de Pandora para os seres humanos, a qual continha as mais diversas desgraças e sofrimentos que deveriam assolar eles por anos e anos. Porém, ainda não contente, o deus dos raios imediatamente prendeu o ladrão do fogo no alto do monte com correntes inquebráveis feitas por Efésios, o deus metalúrgico, e submeteu ele a um castigo. Ao amanhecer, uma imensa ave rasgaria a barriga dele e devoraria seu fígado. Esse sofrimento se repetiria todos os dias, pois, por ser imortal, seu ventre e fígado se regenerariam até o outro dia. Era uma dívida eterna.
E agora, o mito de Aquiles. Aquiles foi um dos maiores heróis da história grega, segundo as lendas, contribuindo para a vitória de uma das maiores batalhas, inclusive conhecida como a Guerra de Troia, com a disputa das cidades de Esparta e Troia. Dizem que ele era o mais forte dentre os guerreiros que lutavam contra Troia, e isso se dá pela invulnerabilidade, ou seja, ele não podia ser ferido fisicamente por armas humanas. Porém, havia uma única parte frágil em seu corpo, que era o seu calcanhar, pois quando a sua mãe ninfa Tétis foi banhar ele no rio Estige, um dos rios que corriam pelo inferno, ela mergulhou segurando pelo calcanhar, com todo o corpo em contato com a água, menos a região próxima da parte posterior do pé. E é justamente por isso que vai causar a sua morte anos mais tarde na Guerra de Troia, quando seu calcanhar é atingido por uma flecha envenenada de um de seus maiores arqueiros da cidade inimiga. Você já deve ter ouvido a expressão calcanhar de Aquiles, ou até mesmo tendão de Aquiles, né? E ele pegou no meu tendão de Aquiles, dando aquele assunto no trabalho. Pois é, essa lenda originou ela. E quando dizemos isso, estamos querendo insinuar uma fraqueza, um ponto fraco, assim como aquela parte do corpo do herói era sua fraqueza. Agora vamos falar sobre a influência dos mitos. O que os mitos não se dão conta é que na cultura grega, assim como na romana, influenciou muitas civilizações ocidentais. A cultura que temos hoje é, sem dúvida, produto da essência daquelas civilizações lá atrás. Para você ter uma noção, a democracia, sistema que nós não conseguimos nem imaginar ficar sem, o que dá aos cidadãos o poder de determinar os seus governantes, surgiu em Atenas, justamente na Grécia. Também o teatro, que é precursor no cinema, tem as suas origens lá. As diferentes áreas da ciência, as Olimpíadas e a filosofia, que já falei, sem contar também nas inúmeras palavras que nós aderimos e utilizamos no nosso dia a dia, que têm raízes gregas. Os gregos foram bastante adorados por outros, devido aos seus avanços, feitos e tudo mais. Os romanos são um exemplo perfeito disso. Alguns dizem que a cultura romana é um reflexo da grega, o que não está 100% errado. Os estrucos, principalmente no período das grandes conquistas do grandioso Império Romano, absorveram várias características da sua cultura, como a religião, nas artes, onde os artistas romanos basicamente estudavam os traços gregos, faziam até mesmo cópias em mármore das esculturas, normalmente em bronze dos gregos, faziam traduções de textos e muito mais, ajudando sem intenção a termos de um contato um pouco maior com esses povos. Apesar disso tudo, da mesma forma que outros povos adoravam o legado grego, os próprios gregos também adoravam algumas culturas, e aí se destaca a egípcia. Sim, os gregos achavam os feitos desse povo brilhante, gostavam das suas artes e aprenderam um bocado de coisas com eles. A gente sempre superestima os gregos, mas eles também superestimavam outros povos. Se você é filmeiro como eu e quer continuar vendo sobre mitologia grega, eu tenho alguns ótimos filmes para recomendar. A Fúria de Titãs mostra a jornada de Perseu, filho mortal de Zeus, em meio a uma briga entre os deuses do Olímpio. Hércules, tanto o filme de Keylan Lutz quanto do The Rock são bons e ambos apresentam lenda do semideus filho de Zeus, mais conhecido a saga Percy Jackson, que foi a junção entre mitologia grega e os dias atuais, podendo parecer inconcebível de início, mas que você vai se amarrar. E Troia, que conta a história da batalha entre Troia e Esparta, com direito ao grande Aquiles, estrelando por Brad Pitt. Obrigado por assistir até o final, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aí embaixo e aperta o botãozinho para se inscrever. Fique atento porque vão ter mais vídeos assim e até a próxima!